Olá, bem-vindos de volta aqui à sua Universidade dos Campeões, à sua Academia dos Vencedores, ao Show de Marketing, a TV Empreendedor e, claro, ao Grupo Alex Vanderon. É com um grande prazer que eu volto novamente aqui para falar com vocês sobre uma coisa muito importante, sobre algo que os nossos clientes, os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, o tempo todo nos cobram para a melhoria da sociedade, para a melhoria do seu negócio, para a melhoria da sua carreira e para a melhoria de uma série de atividades na sua vida pessoal e profissional. Basicamente, o que eu tenho para falar para vocês aqui hoje? Atendendo justamente a pedidos, vários e-mails que nós recebemos e pessoas que nos têm abordado, tanto dentro de fábricas, dentro de indústrias, dentro de prestadores de serviço e também na área comercial, clientes nossos, tanto de grandes empresas multinacionais quanto de clientes de médias empresas e pequenas empresas, nos comentando exatamente sobre o mesmo problema e como resolver esse problema. Basicamente esse problema eu divido ele em três partes e é um problema que realmente ele é pesado hoje na sociedade brasileira. Quais são esses três problemas? Primeiro problema: por que tem algumas pessoas que são bem-sucedidas e outras não conseguem nenhum resultado? Outras simplesmente ficam reclamando da vida e nunca conseguem atingir o resultado que deseja. Simplesmente ele diz assim: por que outras pessoas conseguem e eu não consigo? Então esse é um problema que é peremptório. Você que está aí do outro lado, tenho certeza, vários de vocês têm esse problema. Muitas vezes você atinge a sua meta, muitas vezes você não atinge essa meta. Outra coisa muito importante também, que seria o segundo problema que eu tenho que evidenciar, é a falta hoje de bom comportamento humano. Ou seja, as pessoas hoje se comportam como se estivessem no tempo da Idade da Pedra. Como assim exatamente? Pessoas que vão para o emprego e levam os costumes de casa, pessoas que querem deturpar as regras da empresa, empresas também que o empregador é muito louco, tá? E acha que o funcionário é uma marionete dele, empregados também, colaboradores muitas vezes, que acha que já trabalhou 4, 5, 6 meses e já acha que é hora de pedir demissão para conseguir seguro-desemprego. E também, além disso, que é o segundo fato, ou seja, o mau comportamento humano, nós temos o terceiro fato, que é a gestão de pessoas, que é justamente a capacidade de você contratar as melhores pessoas para que isso tenha realmente resultados extraordinários. Então, basicamente, nós temos três problemas hoje que são evidentes no mercado. Por exemplo, o Carlos. O Carlos é um empresário do Rio Grande do Sul, que é nosso cliente já há mais de 2 anos. Nós já damos todo o apoio dessa questão de metas na vida pessoal dele, também na vida profissional. E agora ele está montando mais 2 empresas. E nessa montagem de mais 2 empresas, ele está tendo justamente essa dificuldade. Dificuldade número 1. Por que é tão complicado hoje no Brasil contratar as pessoas certas? Por que muitas vezes aquela pessoa que você acha que é a pessoa certa, no meio do caminho acaba tendo mau comportamento? E terceiro, por que tem outros empresários que conseguem ter total sucesso nessa contratação e seleção de pessoas e conseguem ter um time, mais do que uma equipe, conseguem ter um time unido, focado para o crescimento realmente deste empresário e de toda a sociedade? O que eu digo? Basicamente, esse vídeo é um vídeo que vai te dar elementos concretos para você resolver isso na sua vida definitivamente. Ou seja, de maneira que você vai ver, vai sentir e as pessoas vão falar claramente para você que você conseguiu ser uma pessoa diferenciada, uma pessoa que realmente alcança resultados extraordinários em todos esses 3 fatores, que são fatores críticos hoje na gestão de pessoas, no comportamento humano e na mentalidade do ser humano hoje no Brasil. Então o que nós dizemos especificamente? Nós vamos fazer um conjunto de vídeos, basicamente são 4 vídeos, tá? Nesses 4 vídeos eu vou mostrar para vocês exatamente, de forma concreta, de forma palpável, de forma segura, de forma que você vai conseguir enxergar e colocar isso em prática todos os dias e conseguir multiplicar isso também para todos os seus colaboradores. Como assim exatamente, Alex? Isso eu já vi gente levantando a plaquinha aqui mesmo, agora no nosso auditório que eu estou gravando isso aqui. Como assim exatamente? Nós vamos fazer um livro, nós vamos fazer tipo um vídeo-livro, tá? Um curso com 4 vídeos que vai funcionar como se fosse um vídeo-livro, tá? Nesse vídeo-livro, nós vamos trabalhar 21 comportamentos essenciais
para o seu sucesso, para o seu crescimento profissional. Então, 21 comportamentos essenciais para o seu crescimento profissional, para que você atinja sucesso, tanto em gestão de pessoas, ou seja, selecionar, manter e desenvolver o seu time, também você entender comportamentos que podem estar te sabotando e parar com esses comportamentos e trocar isso por um comportamento poderoso e, ao mesmo tempo, também garantir crescimento na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua carreira e conseguir ter mais negócios. Essas 21 leis, praticamente, que nós vamos trabalhar aqui do crescimento profissional, esses 21 segredos do crescimento profissional, basicamente, ela vem dos maiores autores e especialistas em comportamento humano e gestão de pessoas do mundo. Nós tivemos a oportunidade de estar em seminários com o Jeffrey Zeig, com o Jeffrey Dahmer, também com o Brian Tracy, e em breve nós vamos estar novamente com o Robert Dilts e com o Richard Moss, tá? E vários outros especialistas do mundo que a gente busca justamente para trazer para o Brasil ferramentas, técnicas, métodos que já são comprovados, tanto cientificamente quanto na vida prática, porque muitas vezes aquilo que você vê, que é uma outra dificuldade que sempre o empresário coloca pra gente, nossa, eu fiz uma faculdade, 2 faculdades, o meu funcionário tem 3 faculdades, mas aí ele ainda não consegue botar em prática aquilo que ele viu na faculdade. Basicamente você vai entender isso também, porque queira ou não, a teoria é muito legal e é o princípio de tudo. Você vai entender que realmente a teoria é mais que necessária para aqueles que também falam assim, nossa, mas teoria é muito chato, teoria não funciona na prática. Teoria funciona na prática sim, desde que você utilize a melhor teoria. E o que nós vamos fazer aqui é aquilo que eu disse para vocês. Nós vamos pegar 5 grandes especialistas, pegar esses pensamentos deles e transformar em 21 leis poderosas para o seu crescimento profissional. E vamos combinar aqui, vamos dar esse título para esse vídeo, para esse treinamento. 21 leis poderosas para o seu crescimento pessoal e profissional. Basicamente é isso que eu quero colocar para vocês. Primeira lei, basicamente, tá? Isso eu aprendi justamente com esses grandes mestres, com o Brian Tracy, com o Jeffrey Dahmer, com o Jeffrey Zeig, com o Richard Moss, com o Robert Dilts e com vários outros especialistas que nós temos a honra de participar de seminários, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, justamente para trazer para vocês aqui comportamentos que solidifiquem, que funcionem. E a primeira coisa que eu digo para vocês, que é a primeira lei para o seu sucesso é autoconhecimento. Desenvolva o seu autoconhecimento. Quanto mais você souber de você mesmo, quanto mais você entender você mesmo, quanto mais você saber qual é o seu jeitão de ser, como é que a sua cabeça funciona e como a cabeça das demais pessoas funcionam, como as pessoas te enxergam, como você enxerga as pessoas, o que é real, o que é simplesmente uma generalização, o que é uma distorção, o que simplesmente é um sabotador, que você, ao invés de aliar, de trazer a pessoa para o seu lado, para o crescimento, você detona a pessoa, porque pela sua crença, a gente sempre acha que está certo, né? Exemplo, vamos supor, tá? Eu tenho um empresário, o caso do Carlos, mais uma vez, do Rio Grande do Sul, que o Carlos sempre fala isso, olha, eu defendo muito a disciplina na minha empresa. Tá? Disciplina. O que é disciplina para o Carlos? Disciplina para o Carlos é as pessoas chegarem às 7 horas da manhã, saírem para o café às 10 horas e 12 minutos e terminarem o expediente exatamente às 18 horas e 23 minutos. Isso é para o Carlos disciplina. Será que para todas as pessoas disciplina é da mesma maneira? Será que disciplina é isso? Ou será que para outras pessoas, para bons profissionais, para talentos profissionais, isso não é simplesmente uma mordaça? Imagine aí, você que está aí do outro lado, imagine, para você que é uma pessoa mais metódica, mais disciplinada, chegar às 7 horas da manhã, ter intervalo às 10 e 12, sair às 17 e 23, para você que é mais disciplinado, mais organizado, mais metódico, mais sistemático, isso é completamente normal. Para outra pessoa que é mais solta, mas é um bom talento, tem muita capacidade, muita habilidade, isto é mordaça, isto é prisão. Então, ou seja, você deixa de ter um talento na sua empresa simplesmente porque você coloca uma regra dura, do qual todas as pessoas têm que se adaptar a essa regra dura, porque para você é valor, é crença a tal da disciplina. Basicamente, além disto, da disciplina como exemplo, vamos dar um exemplo ao contrário, o exemplo da liberdade. Tem muitas pessoas também que têm valor como liberdade. E automaticamente essa pessoa coloca assim, tá? Para mim tudo é liberdade.
tá? E coloca assim, na minha empresa, se o cara quiser chegar às 8 horas da manhã, às 9, às 9h15, mas entregando o serviço, tá tudo bem. Imagine você também, se você tem 100 funcionários, 500 funcionários, 1000 funcionários ou 10 funcionários que sejam, um chegando a hora que quer às 8h30, saindo para o café às 9h32, o outro nem vem na empresa, o outro sai antes do horário do almoço, outro fica até às 8 horas da noite sem acompanhamento. O que acontece também com o excesso de liberdade? Automaticamente a sua crença que é de liberdade virou libertinagem. E também, para aquelas pessoas que são mais focadas, mais metódicas, mais sistemáticas, elas vão achar que a sua empresa é uma empresa de maluco. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu peguei dois extremos, tá? Extremo número 1, disciplina. Extremo número 2, liberdade. O que nós temos que fazer? Imagina uma empresa que a balança só pende para o lado da liberdade, tá? E a disciplina fica zerada. E a outra que só pende para o lado da disciplina e a liberdade fica zerada. Como é que fica essa empresa? Automaticamente esta empresa não vai ter sucesso. Então o que nós falamos toda hora para o empresário, onde nós prestamos consultoria? Todo lugar que nós prestamos consultoria, programas de mentoring, de coaching, sempre feedback que nos pede, nós falamos o seguinte: segredo das melhores empresas de todo mundo, tá? Se você pegar as grandes marcas de todo mundo, é ter um negócio que se chama foco em resultados. Primeira coisa, primeira lei, foco em resultados. Uma empresa vive de resultados. Qualquer negócio depende de mais resultados, de faturar mais, de lucrar mais. Segundo pilar, foco nas pessoas. Você só vai ter resultado se você tiver foco nas pessoas. Terceiro pilar, foco no planejamento, na organização, na ordem. Quarto pilar, foco na inovação. Toda empresa que trabalha com esses 4 pilares tem extremo sucesso profissional. Assim que tem esses 4 pilares, foco na inovação, foco na organização, no planejamento, foco nos relacionamentos, nas pessoas, tá? No desenvolvimento humano, em se auto-entender, entender a todos que estão à nossa volta. E também tem o 4º pilar, que é o foco em resultados. Automaticamente todas essas pessoas conseguem se enxergar e estarem na posição de concreto resultado. Esse é o grande convite que eu faço para vocês. E isso, aí que entra a primeira lei que nós vamos falar aqui hoje. E hoje, basicamente, eu vou dar uma pincelada nessa lei para a gente poder começar o nosso treinamento, começar o nosso vídeo treinamento, começar o nosso vídeo livro, e automaticamente nós vamos ter outros 3 vídeos que nós vamos trabalhar as outras 20 leis. Porque essa primeira lei é a lei mais importante, é a lei do autoconhecimento e a lei do conhecer as pessoas. Essa é a lei número 1. Nessa lei número 1, o que nós dizemos? O cérebro do ser humano, se você estudar neurociência, você vai ver que ele é dividido em 3 grandes partes. Quais são essas 3 grandes partes? Nós temos uma camada, que seria a camada inteligente do ser humano, que é chamada de neocórtex. Inclusive eu estou inserindo uma imagem para vocês aqui agora, para vocês conseguirem, tá? Identificar exatamente o que eu estou falando. Então, ou seja, todo ser humano tem neocórtex, como o próprio nome diz, cérebro novo. O que é o cérebro novo? O cérebro novo é aquele que nos dá a capacidade de pensar, de raciocinar, de ver exatamente onde nós queremos chegar, de decidir, de influenciar. Ou seja, é o cérebro inteligente. Que todo ser humano tem esse cérebro. E esse cérebro do ser humano, que é o neocórtex, ele é dividido em outras 2 partes. Quais são as 2 partes? Tem uma primeira parte que eu diria que é o nosso lado direito, que é o lado mais criativo, visionário, que é justamente, eu não falei que nós devemos ter foco na inovação? Da onde que vem isso? Isso vem do nosso cérebro. Cérebro criativo é para quê? Para você inovar, para você sair na frente do seu concorrente, para você fazer algo mais, fazer algo diferente, para que você realmente tenha um diferencial competitivo. E todas as pessoas que têm sucesso têm um foco na inovação. Isso vem da onde? Justamente do cérebro direito, do seu neocórtex direito. E aí nós temos o neocórtex esquerdo. O que é o neocórtex esquerdo, basicamente? Ele é o cérebro racional mais lógico, mais pensante, que vai olhar para as coisas e vai ordenar, vai organizar. Pergunto a você que está aí do outro lado, organização de 0 a 10, o quanto é importante?
Tenho certeza que você respondeu no mínimo 10. Isso quando não for 100 ou 1000. Porque sem organização, pense bem, organização. Sem organização, nenhuma carreira, nenhuma pessoa, nenhuma empresa tem sucesso. E é justamente o pilar número 2. Lembra que eu falei que o pilar número 2 é justamente o foco no planejamento e organização? Isto vem do nosso cérebro, nós temos isto aqui dentro. Só que muitas vezes a gente não usa, porque a gente prefere usar outro cérebro que é mais gostoso, que é zona de conforto, que é padrão automático de comportamento. E todo padrão automático de comportamento pode ser ótimo para agilizar as coisas, mas nem sempre as coisas boas, nem sempre as melhores coisas vão ser feitas no padrão rápido. Muitas coisas são feitas para serem feitas mesmo no padrão devagar. Exemplo, existe um grande livro, tá aqui, de um grande autor, que foi Prêmio Nobel de Economia no ano de 2003, pelo que eu me lembro, que chama-se Daniel Kahneman. Eu já tive a oportunidade de estar no seminário com ele também. Ele escreveu um livro chamado Pensando Rápido e Devagar. Esse livro tem toda uma fundamentação, uma pesquisa de anos, que mostra exatamente que todo ser humano tem que aprender a pensar rápido e devagar. Por quê? Exemplo, se eu pergunto para você agora, 3 vezes 3 é rápido, é 9, isso está automatizado. 2 mais 2, 4, isso está automático. Ou seja, essa conta é para ser feita rápida. Bem como se eu pergunto para você, 3 elevado a 562. Você consegue fazer essa conta rápido? Muitas coisas na vida que são complexas não são feitas para fazer só aqui na inovação. Só eu tive uma ideia e vou fazer. Você tem que organizar essa ideia, essa visão que você teve. Para isso serve o neocórtex do ser humano. E ainda nós temos outros cérebros, que é o cérebro intermediário, que é o cérebro que a gente chama de sistema límbico. O sistema límbico é como se fosse um termostático do ser humano. Ele regula justamente a nossa capacidade de acreditar, a nossa capacidade de ter vontade, a nossa capacidade de ter resiliência, a nossa capacidade de ter foco. O cérebro emocional é aquele que faz eu acordar bem todos os dias, ou então reclamar da vida, ou então dizer que nada funciona, dizer que eu não tenho jeito. Basicamente, o emocional ele é fundamental para deixar o teu neocórtex funcionar, bem como também funcionar o cérebro de número 4, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, basicamente, o sistema límbico emocional hoje em dia nas empresas, e é justamente por isso hoje que os grandes estudiosos, pessoas que têm 3 faculdades, 4 faculdades, muitas vezes chega na hora de abrir uma empresa, chega na hora de ser gerente de uma empresa, um coordenador, um analista, a pessoa não consegue dar resultado, porque ela tem grande conhecimento, tem grande visão, inovação, tem organização, porém, acreditar nela mesma, acreditar nas pessoas, entender dela mesma, entender de gente, ela não entende, porque o emocional é ruim. Então, ou seja, primeira coisa que você tem que entender, o seu emocional. Se o seu emocional estiver bem, se você entender as pessoas, entender que o tempo todo a vida vai dar umas pancadas na gente mesmo, faz parte do processo evolutivo. Então, muitas vezes, você está na sua zona de conforto, vai ter alguma coisa que vai te tirar do sério. Essa hora é para gritar, é para espernear. Eu falo sempre para as pessoas o seguinte, tá? Nós temos 3 segundos, é até uma regra que nós criamos na Universidade dos Campeões, em todas as nossas formações em coaching, em formações em mentor, em formações em PNL, nós temos a regra dos 3 segundos. Como é que é a regra dos 3 segundos? Você tem 3 segundos para reclamar. Como assim 3 segundos para reclamar? Você pode até falar assim, rapidamente, vá tomate cru. Tá? Conta aí quanto tempo deu. Vá tomate cru. Isso dá 3 segundos, ok? Então você tem o direito a gritar, espernear 3 segundos, a falar vá tomate cru ou vai-te a PQP. Basicamente isso também dá 3 segundos. Mas depois que você ancorou o vai tomate cru e o vai-te a PQP, automaticamente você respira e pergunta para você mesmo: o que é melhor? Solucionar o problema ou brigar? Pergunto a você que está aí do outro lado, o que é melhor? Solucionar o problema ou brigar? Brigar, você vai ter algum resultado? Pensa bem você ir lá na mesa do seu diretor agora e brigar. Ou então tem outras pessoas que são pior, né? Que a pessoa toma uma porradinha, leva um feedback negativo, a pessoa fica toda murchinha, fica assim, ó.
eu vou pedir demissão. Não tem jeito, o governo da Dilma é uma droga. Eu até sei que o governo da Dilma nesse momento não está nada legal, eu concordo com você, tá? Só que automaticamente, se eu ficar o tempo todo emotizando, que a gente fala, o que é emotizando? É o tempo todo pensando na Dilma, pá? Então a Dilma uma vez, o seu patrão de novo, aí vem a sua esposa, vem o seu marido, vem o seu primo, vem a sua cunhada, vem o seu vizinho. Imagine o tempo todo você levando porrada. Como é que fica o seu emocional? Se você não está preparado para a regra dos 3 segundos. Então, coloque a regra dos 3 segundos em prática. Toda vez que você lembrar aí de mim, aí lembrar do Alex Vanderol, tá falando aqui com você, especificamente, você lembra de eu fazer desse break, então, ou seja, automaticamente você vai fazer o seguinte, vai para PQP, e depois, pergunta logo depois do vai para PQP, ou vai tomate cru, pergunta que você faz para você mesmo. O que eu posso fazer exatamente para melhorar? Ok? O que eu posso fazer exatamente para resolver? O que eu posso fazer especificamente para evoluir essa questão que está em foco agora aqui? Você vai ver, você vai sentir e vai se auto-ouvir que é fundamental que você foque na solução. Se você aprender a focar na solução, em buscar novas possibilidades para o seu negócio, para a sua vida, para a sua carreira, o seu cérebro emocional vai funcionar melhor. E aí você está usando o pilar número 3 que eu disse lá no início, que é o pilar do relacionamento, do autoentendimento, da vontade, de entender de você mesmo, de entender de gente. Se você entender de gente, automaticamente você tem mais poder para influenciar você mesmo e aos demais. Quando você confia no seu potencial, você exala a confiança para as pessoas. Aí automaticamente você vai ter melhores resultados. Isso eu aprendi com os maiores mestres. Eu uso isso na minha vida já faz mais de 10 anos. A minha vida mudou completamente. Tá? Eu tinha muita dificuldade. Eu já era especialista em marketing há mais de 10 anos atrás. Só que nunca os projetos começavam e não davam certo. Por que começavam e não davam certo? Porque eu queria que as coisas fossem do meu jeito. A partir do momento que eu entendi que as coisas não são nunca do jeito que a gente quer, mas do jeito que a realidade tem que ser adaptada. O que é a realidade ser adaptada? É a gente, basicamente, em comportamento humano, eu vou ensinar mais uma técnica para vocês aqui que é maravilhosa, para você evoluir no seu emocional. Basicamente, claro que nós temos ego, claro que nós temos os gostos, temos as nossas vontades. Então, olhar para o problema em primeira posição, olhar como se fosse você mesmo, tá? Então, ou seja, que como eu estou olhando para essa câmera aqui agora, ela é problema ou solução? Tá? Então, ou seja, como eu estou me vendo aqui agora como apresentador deste vídeo treinamento? Como eu estou me vendo? Eu posso estar gostando, posso estar achando que está maravilhoso. Tá? Então, automaticamente, o que eu vou fazer? Já que eu estou gostando, ótimo. Então, ou seja, automaticamente eu já começo a exalar confiança. Tá? Começo a exalar boas palavras para que você tenha as técnicas para você usar. Mas mais do que ver em primeira pessoa, de que me ouvir em primeira pessoa, que escutar exatamente aquilo que eu estou dizendo, eu preciso escutar a voz de quem está do outro lado. Então esse momento agora, aqui que eu paro para fazer exatamente, eu paro para imaginar quem são os nossos ouvintes, quem são os nossos telespectadores, quem são os nossos clientes, quem são os executivos, os diretores, os vendedores, os coordenadores, os professores, os trainees, os analistas e os profissionais de várias áreas, os engenheiros, os economistas, os médicos, os neurocientistas, as várias profissões que estão nos ouvindo nesse momento. Se eu me analisar como segunda pessoa, como se fosse aquele médico, como se fosse aquele advogado, como se fosse você empresário, vendo, ouvindo, sentindo esse vídeo agora, automaticamente eu melhoro ainda mais. Por que eu melhoro ainda mais? Porque eu vou fazer aquilo que você gostaria que eu respondesse. Então, ou seja, eu vou usar o meu potencial em favor daquilo que é necessário para você que está aí do outro lado. Ou seja, todo problema, toda solução, toda situação, todo fato precisa ser analisado, tanto em primeira pessoa quanto em segunda pessoa. E em terceira pessoa, é justamente olhar o mercado, o sistema. Se
Como o mercado está me vendo agora nesse momento, exatamente agora, como ele me vê gravando esse vídeo, qual potencial eu estou aumentando, quais os valores, quais as crenças, qual identidade eu estou passando para as pessoas. Se eu passo boa identidade poderosa, automaticamente o mercado também me aprova. Então, ou seja, automaticamente, quando eu oro em primeira pessoa, em segunda pessoa, olhando para você, e sendo você olhando para mim, e olho para o mercado, e sendo esse mercado me olhando, automaticamente eu começo a melhorar, a evoluir todo o meu sistema emocional, a minha confiança, e em buscar recursos, tanto de organização, de método, quanto de inovação para levar para você. Por isso nós estamos gravando esse vídeo, que é inovador. Por isso, vídeo, inovação. Então, ou seja, para você lembrar, inovação, cérebro número 1, racional, neocórtex direito. Cérebro número 2, racional, lógico, metódico, organização. Por que nós organizamos isso em 4 vídeos? Por que nós estamos dando exemplos concretos? Por que nós estamos fazendo também 21 leis? Porque tem uma regra. Isso é fundamental. Por que eu tenho que chegar aqui e eu não posso ser aquele? Sabe aquele cara? Sabe aquele apresentador chato? Aquele apresentador chato que chega assim e só: boa noite. Agora eu vou falar das 21 leis. Lembrou exatamente daquele professor ruim que você tinha na sua escola, na sua faculdade? Como é que ele era? Era justamente esse cara chato, que sabia pra caramba, mas chegava lá: boa noite. Abre o livro na página 26. Ou seja, o programa de número 3, o relacionamento, a vontade, o gosto, o tesão por fazer, de encantar pessoas, não existia. Então, o convite que eu faço para você que está aí do outro lado: use o cérebro número 1, número 2 e o número 3. E depois é fundamental agora entrar no cérebro de número 4. Eu não disse lá no começo que empresa, pessoa, carreira, tudo vive de resultado, família também vive de resultado. Família espera que você, como esposa, traga um resultado, espera que você, como filho, traga um certo resultado, que você, como marido, traga um certo resultado. Tudo na vida é esperado um resultado, e para esse resultado é fundamental um negócio que se chama atitude. E o nosso cérebro número 4, que é o cérebro visceral ou sistema reptiliano, olha o nome, sistema reptiliano. O que é um réptil? Réptil não é uma cobra? Então imagine uma cobra. O que uma cobra faz quando ela precisa comer? O que uma cobra faz quando ela está ameaçada? Ela não automaticamente, ela não está ameaçada, ela não tem que fazer uma reação. Automaticamente, então, qual o convite desse cérebro número 4 para todos nós? Focar no resultado, ter uma ação, uma reação que automaticamente me traga resultados positivos. Para isso, eu preciso deixar muitas vezes as minhas crenças de lado. Como assim as minhas crenças de lado? Nossa, mas nesse momento agora, eu gostaria de estar gravando em Nova York, não aqui em São Paulo, não no Rio de Janeiro, não em Pouso Alegre. Tá? Então nós estamos gravando essa série de vídeos para você ter ideia, inclusive, tá? São estúdios diferentes. Você vai ver, inclusive, nós vamos até tentar acertar a iluminação para ser uma iluminação parelha, mas basicamente nós vamos fazer esse. Hoje eu estou gravando basicamente em Pouso Alegre, amanhã eu vou gravar em São Paulo e na próxima semana eu vou gravar no Rio de Janeiro, porque nós estamos em treinamento em várias empresas. Então você vai ver que vai ter iluminação diferente. Mas só que eu não posso chegar aqui e olhar assim: ah, mas eu queria exatamente aquela iluminação que tinha lá em Pouso Alegre. Ah, eu queria que o Pão de Açúcar fosse em São Paulo. Vê se tem lógica isso. Então, para você agir, nós temos que nos despir de muitas crenças, tá? Sabe, de crenças idiotas. Ah, eu só vou fazer isso se a pessoa me der aquilo. Você vai fazer isso para melhorar os seus resultados. Não é porque se tem isso e vai ter aquilo. Sabe lá a operação toma lá da cá? Eu só faço isso se você me der isso. Não tem nada pior que pessoa do toma lá da cá. Por que o Brasil vive um mau momento político já há vários anos? Não é de agora. Não adianta a gente colocar a culpa na Dilma, no governo do PT, ou no governo do FHC, ou no governo de não sei o quem, ou do Fernando Collor, ou quem seja mais. Isso acontece no Brasil desde os idos anos de 1500. As crenças, os padrões automáticos. Eu só faço isso se me der aquilo. Basicamente, esse cérebro ele é feito para você agir. Mas antes de você agir que nem cobra, tá? Lembre-se que você tem neocórtex. Qual que é a diferença do ser humano para os bichos, para os animais, tá?
Basicamente é você ter neocórtex, é você ter um sistema pensante, você ter um emocional que ajuda a te regular. Então, ou seja, o quarto sistema não é para você ficar fazendo troca-troca, tá? Toma lá, dá cá com as pessoas. É simplesmente para você olhar para o resultado e falar assim, eu quero chegar até ali porque isso é importante para mim. Se você começar sempre a perguntar qual a importância isso tem para mim, para minha família, para a sociedade, para a empresa que eu trabalho, para minha carreira, para o meu futuro, automaticamente você vai ter um porquê para agir. Ou seja, você racionaliza todo o processo, mas ao mesmo tempo você entra em ação. Automaticamente, convite que eu faço para você, usar os 4 cérebros. Quanto mais você usar os 4 cérebros, inovação, lógica, organização, planejamento, tá? Também o cérebro do meio, o sistema límbico, o bom emocional, para você levantar, até levantar, tá? Pra gente levantar bem, já acordar e já respirar e dizer para você mesmo, hoje eu vou ter um dia maravilhoso, hoje meu dia vai ser fantástico, hoje eu vou ter um dia intenso de resultados, hoje vai ser o melhor dia da minha vida, hoje eu vou fazer aquilo que eu sempre quis fazer, hoje eu vou colocar em prática aquela lista de objetivos que eu sempre tive. Esse é o grande convite que eu tenho para você que está aí do outro lado. Se você usar os 4 cérebros e começar a perceber nas pessoas quais os cérebros elas usam, automaticamente você começa a entender de você mesmo e entender das demais pessoas. Por quê? Basicamente, aí que eu quero fundamentar uma outra coisa importante para você. Basicamente, até por costume, por adaptação, por 4 coisas que nós falamos que são muito importantes. Quais são essas 4 coisas? Coisa número 1, que é muito importante, a nossa base genética mesmo. Geneticamente, muitas pessoas já vêm com uma tendência a usar um dos 4 cérebros. Tendência. Então, isso é uma tendência genética. Não é dizer que essa genética vai te empurrar para você ser aquilo. Tá? Imagina um cara de 1,60 m que tem um sonho qualquer, por exemplo, de fazer uma profissão de um cara de 1,80 m. Tá? Se ele ficar naquele negócio, eu sou pequenininho, nunca vou conseguir ficar aí, murchar e ficar ruim com aquilo, ele vai ter resultado? Então, geneticamente, claro que muitas vezes você vai ter predisposição para o sucesso ou predisposição para nem tanto. Só que se você driblar a genética, que aí entra o segundo fator, que é o fator psicológico. É o seu poder de escolher, de decidir. Se você olhar para as coisas e decidir ser melhor. Exemplo, o que é decisão? Analisando agora em segunda pessoa, né, eu tive um cliente nosso, um coach nosso de São Paulo, né, que ele viu o nosso vídeo anterior, ele falou para mim assim, olha, eu quero falar em público e com essa energia, com essa intensidade, com esse poder que você fala. Tá? Só que eu não quero ter esse sotaque de Minas que você tem. Eu ri pra caramba disso, tá? E claro, quando você analisa isso em segunda pessoa, você começa a prestar atenção. Inclusive, daqui pra frente, como eu racionalizei essa questão agora do falar do sotaque de Minas, automaticamente eu vou caprichar em falar menos o R puxado. Sabe aquele R de falar poder? Então, o que você faz na hora que você tem uma expansão mental e começa a olhar as coisas boas, a notar, a perceber, a sentir as coisas boas dos feedbacks que as pessoas nos dão? Automaticamente eu começo a melhorar. Tá? Melhorar, a desenvolver aquilo que é importante na minha personalidade. E às vezes faz toda a diferença. Que, por exemplo, esse vídeo, tá? Nós tivemos feedback no vídeo anterior de pessoas que estão na Argentina, de pessoas que estão na França, pessoas que estão nos Estados Unidos, pessoas que estão em Brasília, pessoas que estão em Goiás, pessoas que estão no Acre, pessoas que estão em Minas, pessoas que estão em São Paulo, pessoas que estão no Rio Grande do Sul e uma série de outros estados brasileiros e outros países. Ou seja, se eu não me adaptar, já que o meu público, o meu foco de público é Brasil, se eu não falar um português de maneira tal que esse português tenha o mínimo de sotaque possível, tá? Ou se é focado, por exemplo, em Minas Gerais, eu preciso falar alguma coisa parecido com o mineiro. Isso se chama rapport, se chama valorizar a pessoa que está do outro lado. Se eu vou falar especificamente para o Rio de Janeiro, automaticamente eu preciso forçar um pouquinho mais o R, para até a pessoa entender que eu falo a linguagem dela. Bem como também, se eu estou em São Paulo, eu tenho que ter uma agilidade, uma velocidade maior, para eu me adaptar ao jeito de São Paulo. Então, ou seja,
Quanto mais você tiver adaptação, facilidade em desenvolver a sua crença poderosa para que você seja um multiprofissional, capaz de se adaptar ao Rio Grande do Sul, capaz de se adaptar a Santa Catarina, capaz de se adaptar ao Paraná, Minas Gerais, a São Paulo, ao Espírito Santo, ao Rio de Janeiro, à Bahia, e assim vamos, mais sucesso você vai ter na sua vida. E o que é isso basicamente? Isso é o nosso poder emocional, de ouvir as coisas, sentir as coisas, tá? E olhar o que é bom, o que é ruim, o que eu posso tirar de proveitoso disso e melhorar ainda mais, tanto o meu relacionamento com a pessoa. Não é reclamar da pessoa, você está olhando para o meu sotaque, você está falando do meu sotaque, e reclamar. Isso não resolve. Tá? Todo feedback tem coisa boa. Você aproveita, você filtra, vê o que serve, analisa o que serve. Aquilo que servir, você aproveita. Aquilo que não te servir, você simplesmente agradece a pessoa e descarta. Simples assim, sem chorumelas, sem bater pezinho, tá? Uma coisa que nós temos muito no Brasil hoje, a gente batendo pezinho. Como assim batendo pezinho? Sabe aquele padrão de criança? Eu quero o meu doce, mas o meu doce não é o doce do outro, tá? Então é sério, ou seja, eu quero viajar para os Estados Unidos, mas o outro não pode ter comida em casa. Sabe aquele negócio de todo mundo querendo para si próprio? Então, basicamente, tá, nós temos que olhar para dentro de si mesmo para nós podermos desenvolver a nossa sociedade. Quanto mais nós tivermos a capacidade de adaptar ao recurso que eu tenho hoje, e poder agir a partir desse recurso, eu reclamo menos e vou fazer muito mais. Esse é o convite principal que eu tenho para você. Recapitulando rapidamente os 4 cérebros. Então, basicamente, vão ter pessoas que são mais inovadoras, tá? Vão ter pessoas que gostam mais de inovação. Tudo para aquela pessoa é inovação. Vão ter pessoas que gostam mais de organização. Vão ter pessoas que gostam mais do emocional, de se relacionar, de reclamar também, de uma conversa, de uma fofoca. Bem como vão ter pessoas que é mais ação e reação, que são mais rápidas, são mais truculentas, mais duras, mas são pessoas que movimentam o mundo. Todos eles têm intenção positiva, todos eles têm um papel maravilhoso, que pode ser neurocientífico, pode ser de Deus, pode ser a crença que você tiver. Nós acreditamos em todas, tanto neurocientífico quanto realmente Deus que deu isso para a nossa genética, para a nossa psicologia, capacidade de desenvolver. Para o terceiro pilar também, que é a nossa sociologia, a nossa capacidade de estudar a sociedade, de captar as coisas boas da sociedade e poder melhorar ou não. Tá? Então, ou seja, a sociedade nos programa. Se eu vivo numa sociedade onde todo mundo só reclama, automaticamente eu vou reclamar ainda mais. Se eu vivo numa empresa onde todo mundo foca na solução, por programação social eu começo a focar na solução. E por isso que as empresas de sucesso têm sucesso. Se você for numa empresa como uma Coca-Cola, uma Arteris, todas essas empresas têm foco na solução. Se você for nos grandes bancos, tá? Principalmente na alta gestão, o foco deles é o tempo todo a solução, não é ficar buscando culpados. Então, ou seja, eles programam toda a empresa para resultado, porque justamente usa os 4 cérebros. Começa a perceber os empresários mais bem-sucedidos, aquelas carreiras mais bem-sucedidas, usam os 4 cérebros: inovação, organização, bom sentimento, valor em você mesmo e valor nas pessoas, e atitude, ação, o tempo todo agindo para buscar soluções e resolver aquilo que não está funcionando muito bem. Então o convite que eu faço para você: comece a perceber qual dos 4 cérebros a pessoa usa. Se você quer que a pessoa dê resultado na sua empresa, se você quer fazer uma contratação poderosa, você tem que entender disso. Por quê? Se eu tenho uma vaga para algo mais inovador, eu vou contratar uma pessoa que tem o cérebro focado mais na inovação. Se eu tenho uma vaga que é mais minuciosa, metódica, eu vou focar mais na pessoa que tem mais organização. Se eu vou fazer uma vaga, se eu vou focar numa vaga que basicamente essa vaga é para uma pessoa que seja mais relacionadora, mais humana, recursos humanos, por exemplo, relações públicas, para alguém que trabalha com atendimento ao público, eu vou focar em alguém que tenha mais o cérebro número 3, o emocional, o límbico. E se eu busco alguém que é mais de atitude, mais de ação, automaticamente eu vou buscar a pessoa que utiliza o cérebro número 4. Se eu fizer isto o tempo todo, eu vou ter um crescimento na minha empresa de mais de 300%.
Mais de 300%, eu asseguro para você. Nós já fizemos isso em mais de 2.000 empresas. E nós podemos atestar que todas essas empresas, empresários, executivos, líderes e analistas que passaram pelo nosso processo de mentoring e coaching, cresceram absurdamente. Tanto que você vai ver um depoimento de um empresário que vai surgir aí no final. O que esse empresário fala de como a carreira, como a empresa dele cresceu absurdamente e ele espera crescer ainda mais e já está crescendo mais. Porque ele começou a usar os 4 cérebros. Então o convite que eu faço para você é exatamente esse. Se você quer ter mais resultados, pare de reclamar, pare de ver só o lado negativo das coisas e comece a focar na solução. Esse é o grande convite que eu faço para você que está aí do outro lado. Lembrando que essa é a primeira lei, lei do autoconhecimento, ou seja, entender como a sua cabeça funciona, e a lei também de conhecer as pessoas. Essa é a lei número 1. Nós vamos ter várias outras leis, são mais 20 leis. A próxima lei é a lei do caráter e da disciplina. Essa lei número 2 é muito importante. Se eu falei que você vai crescer 300% seguramente, pelo exemplo que nós temos das várias empresas, e pelas várias empresas no mundo que esses grandes especialistas que eu citei para vocês trazem e resultam, basicamente nós temos uma prova concreta, uma prova cabal, que definitivamente, se você usar os 4 cérebros e souber tirar para a sua equipe o melhor de cada cérebro, automaticamente você vai ter as pessoas certas nos lugares certos. Aí o segundo passo é a segunda lei, que é o caráter e disciplina. Sobre caráter e sobre disciplina, nós vamos falar no próximo vídeo, junto com mais outras 6 leis. Depois nós vamos ter outro vídeo e depois nós vamos ter um vídeo final. Ao final nós vamos ter as 21 leis, passo a passo, para que você tenha um grande desenvolvimento na sua carreira, um grande desenvolvimento na sua empresa e possa entender como contratar as pessoas certas. Então hoje eu dei uma dica poderosa para você, como você contratar as pessoas certas, como você aprender a olhar antes de ter feedback, inclusive fazendo primeira, segunda e terceira posição, e principalmente também como você ter muito sucesso e parar de ficar olhando para o outro. E o outro cresce e eu não cresço. E melhorar também o seu comportamento, que é fundamental. Quanto mais você melhora o seu comportamento, mais as suas capacidades e habilidades aparecem. Porque aí você tem permissão para agir, fazer as coisas que você necessita fazer. Ok? Muito obrigado mais uma vez. Meu nome é Alex Vanderol, como você sabe. Sou Master Coach Trainer, sou mentor de inteligência tridimensional no Brasil, sou mentor de executivos também aqui em todo o país e também na América Latina. Sou considerado aí pelas editoras um dos principais Master Coaches do Brasil. Sou também trainer internacional em microexpressões. Sou especialista em Professional Therapy. Tive a honra de ser treinado diretamente pelo Jeffrey Zeig para trazer as melhores técnicas, as melhores metodologias em linguagem hipnótica ericksoniana para você melhorar ainda mais a sua vida de forma sutil e objetiva. Sou especialista também em linguagem corporal e várias outras especializações. São mais de 40 especializações diferentes que nós trazemos justamente para beneficiar você que está aí do outro lado. E principalmente aquele recado que eu sempre deixo para as pessoas: antes dos títulos, antes do concreto, antes do cimento, o mais importante sempre é a vida das pessoas. Leve isso para você, que eu tenho certeza que a sua vida vai mudar, vai evoluir muito mais, 10 vezes mais, 1000 vezes mais, porque você que está aí do outro lado merece muito mais sucesso. Até breve, até o próximo vídeo. Muito obrigado e go play!